Bom, boa tarde, gente. Hoje eu vou mandar o último vídeo sobre esse capítulo de modelos de equações simultâneas. Na verdade, o vídeo é mais um vídeo empírico, é como estimar, né, realmente. Então, a gente... deixa eu colocar aqui. Para lá. Bom, então a gente está tratando de modelos de equações simultâneas simples, né? No caso, com apenas duas equações, e a gente então quer saber como estimar, né? A gente já falou que se usar MQO para estimar cada uma das equações separadamente, a gente vai incorrer em viés, né? Viés de simultaneidade. Então, como proceder? A gente já viu que quais as condições necessárias e suficientes para a identificação de cada uma dessas equações, né? A gente falou da condição de ordem e da condição de posto. Então, agora só falta mesmo ver como estimar. Então, deixa eu passar isso aqui tudo. A gente vai para os últimos slides aqui. Identificação, né? E agora, então, estimação. Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu botei uma equação de oferta que tem, claro, a gente está querendo explicar horas ofertadas como função do salário, oferta de trabalho, e a gente tem um deslocador de oferta que é a variável z. E a segunda equação, uma equação de demanda que não tem nenhum deslocador, né? Então, basicamente, a condição de ordem, né, para identificação de uma equação, né, no caso, vamos dizer que eu quero identificar a primeira equação. Eu preciso de ter uma variável exógena, pelo menos uma variável exógena que tenha sido excluída da equação de interesse. E aqui no caso não teve nenhuma variável exógena que foi excluída da equação de oferta. Mas teve uma variável exógena que foi excluída da equação de demanda, que é a variável z. Né? Ela foi excluída da equação de demanda, aparece lá na equação de oferta. E a condição de posto seria então que essa variável, ela, além de ter sido excluída, ela tem que ser significante, né? Beleza. Então, podemos estimar a equação de demanda estrutural usando Z como instrumento para W. Né? E, na verdade, essa exigência vem porque, na verdade, a gente estima esses sistemas, ou cada uma das equações separadamente, por mínimos quadrados em dois estágios. E a gente vai usar como um instrumento para a variável endógena, né? Que normalmente são aquelas variáveis que são determinadas simultaneamente, aqui no caso seria o salário. Então, a gente vai usar como instrumento para salário uma variável exógena, que tenha sido excluída da equação de demanda, aqui no caso, né? Essa é lá nessas variáveis exógenas em geral, né, que foram excluídas da equação de interesse, que a gente vai procurar os nossos instrumentos para a variável endógena, né, por simultaneidade, endogeneidade por simultaneidade. Então, nesse caso, a gente faria uma equação de primeiro estágio, que seria W regredido em Z, que é a única exógena. Se tivessem outras, a gente regrediria em todas, vai ficar claro agora na parte de stata, que eu vou falar já já. E a gente pegaria esse W chapéu, né, o W estimado, para substituir lá o W da equação de demanda. E então isso seria estimativa por mínimos quadrados em dois estágios. E então isso fornece um estimador consistente, não consistente, de A2, né, a inclinação da curva de demanda. Não podemos estimar A1, que é a inclinação da curva de oferta. Satisfeita a condição de ordem, né, que é aquela coisa de você ter variáveis exógenas excluídas da variável da equação de interesse, então, satisfeita essa condição, a condição de posto é verificada pela estimação do modelo reduzido. Eu já mostrei até no último vídeo lá no quadro, né? Na verdade, se a gente quer testar se aquelas variáveis que foram excluídas são significantes, a gente testa no modelo reduzido, né? E o teste de significância dos coeficientes das variáveis excluídas da equação de interesse. Então, para essas duas coisas, a gente monta o modelo reduzido e faz esse teste de significância dos coeficientes, das variáveis excluídas, né, da equação de interesse. Os instrumentos para mínimos quadrados em dois estágios são todas as variáveis exógenas de ambas as equações. Então, no modelo reduzido, a gente deve usar todas as variáveis exógenas de todas as equações, garantindo que algumas dessas exógenas não fazem parte da equação estrutural de interesse. Né? Então, tem algumas que foram excluídas. A condição de ordem tem que ter sido satisfeita, né? Podemos estender essa ideia para sistemas com mais de duas equações. O livro fala um pouquinho, mas ele não faz a coisa toda, né? Que seria com notação matricial. E para cada equação identificada,
Os instrumentos são todas as variáveis exógenas do sistema de equação. Beleza, acabei de falar isso. Bom, então a gente vai passar agora para o stata. Aqui. Vamos aqui. Eu vou retomar aquele do file que vocês já têm, tá? Como é o mesmo método de estimação, mínimos quadrados em 2 estágios, o que vai mudar aqui é um pouco o problema, né? Então a gente vai, na verdade, vai ter que usar o mesmo banco de dados, o MROS. Tudo isso aqui vocês já receberam. E a gente vai ficar aqui com esse no finalzinho, tá? Eu vou até botar aqui de novo, eu vou deixar ele aqui comentado, que a gente vai usar o mesmo banco de dados. Tá certo? É um exemplo que eu até já falei na sala, sobre oferta. Deixa eu achar aqui a página. Oferta de mão de obra, né? É esse aqui. Oferta de mão de obra de mulheres casadas que trabalham. Esse aqui é o exemplo 16.3. 16.3, tá? Então, vocês vão... Exemplo 16.3. Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui duas equações, né? A equação de horas... horas ofertadas, que é a função de educação, idade, kids less than 6 e aquela renda non-wife income, né? Equação 16.19. E a gente tem uma outra equação, que seria a equação de demanda por trabalho, mas que é muito comum ela aparecer como oferta salarial, que é log wage como função de horas, educação, que é comum então nas duas, experiência ao quadrado. Então, na aula, no último vídeo, a gente já falou que a condição de ordem é obedecida para as duas equações, ou seja, existem variáveis que foram excluídas, tanto de uma equação quanto da outra, né? No caso da primeira equação, que é a equação de oferta, foram excluídas experiência e experiência ao quadrado, que apareceu só na função oferta salarial, né? Que é a demanda. E na equação de demanda foram excluídas idade, kids less than 6 e non-wife income. Então as duas são identificáveis. A gente vai focar aqui na estimação de uma delas. Na verdade, a gente vai tentar estimar a primeira equação, que são horas ofertadas, tá? Então a gente vai aqui, IV regress to Stateless squares, né? A gente vai usar... Então, a gente vai estimar horas como função de educação, idade, kids less than 6, non-wife income, e claro, como função também de log wage, que é a variável endógena. Então, ele aparece entre parênteses e com as duas candidatas a instrumento aqui no caso, que foram então as variáveis que foram excluídas dessa equação de oferta de trabalho, né, que apareceram lá na função oferta salarial, que é a demanda por trabalho. Então, a gente coloca experiência ao quadrado, first. Beleza, então, isso aqui seria a forma correta de fazer, e aqui ele começa, nesse exemplo, eu estou começando a estimar primeiro sem fazer nenhum tipo de instrumentação. Vamos fazer isso aqui primeiro, ver os resultados. Então, se eu não instrumento nada, né, estimo horas como função de salário, logo salário, educação, idade, kids less than 6 and non-wife income, a gente acha então que quanto maior o salário, menor o número de horas ofertadas, né? Apesar dele não ser significante. Tem um coeficiente negativo aqui, não significante, mas é isso que a gente está achando, né? É um coeficiente com sinal ao contrário, ao esperado, né? Porque como eu estou ofertando horas, quanto maior o salário, deveria ser maior o número de horas ofertadas. É claro que kids less than 6 desencorajam, né? Também você tem outras fontes de renda desencoraja. A idade, aqui a idade deveria entrar como um polinômio, tipo idade ao quadrado, não entrou. Está falando que quanto maior a idade, maior a oferta. Isso, na verdade, em algum momento isso começa a decrescer. Educação não aparece como significante, né? Então tem alguns problemas aqui, o modelo parece mal especificado e a gente vai então estimar assim dessa forma
com IV Regress. Então aparece o primeiro estágio, a opção First, né? Então o primeiro estágio, o que que é? Eu vou pegar a variável endógena, log wage, e vou regredir em todas, ele regride em todas as exógenas, né? As incluídas na equação de oferta salarial, desculpa, da oferta oferta de trabalho, que são essas primeiras aqui, educação, idade, kids less than 6 and non-wife income, e também as exógenas que foram excluídas dessa equação, que aparecem lá na oferta salarial, né, que é a demanda, experiência ao quadrado. Então a gente vê aqui, a gente deveria fazer um teste para ver se esses coeficientes aqui são iguais a zero. A gente gostaria de rejeitar, né, porque isso aí seria então a condição de posto, né. A gente precisa que pelo menos um desses seja significante. A gente viu que os dois são, esse aqui marginalmente, a experiência ao quadrado, significante é 6%, mas o outro é bastante significante, experiência. Então, ele está passando aí no teste. Se vocês quiserem fazer uma regressão realmente do modelo reduzido, né, REG desses aqui, fazer um teste F, né, para ver se os dois são iguais a zero, ou se pelo menos um é diferente de zero. Claramente vai dar, porque a gente está vendo que pelas estatísticas T eles são significantes, mas poderia fazer isso também. E aí depois vem a estimação, né? A estimação com a instrumentação. Aí vocês olham aqui, gente, salário, ele era negativo. Olha o viés. Ele era negativo e insignificante. Agora ele é positivo, não, desculpa aqui. Ele é positivo e significante, bastante significante, p-valor de zero. Então, quanto maior o salário aqui, né, ou o salário aumenta percentualmente, né, enquanto que aumenta as horas. Então, está aqui, bastante significante. A educação, quanto maior a educação, menor o número de horas ofertadas. Idade também está reduzindo, só que não é significante. Nada mais é significante, mas salário ficou extremamente significante, com o sinal correto. Então, para mostrar que realmente instrumentar pode trocar, né? Trocar o sinal. E aqui ele mostra o que foi instrumentado, né? Que foi log wage. Os instrumentos são todas as exógenas, né? E a gente tem essas duas que foram excluídas da equação de interesse. Se a gente quisesse estimar a outra equação, a equação log wage, a gente faria isso aqui. Deixa eu botar aqui que é mais fácil. A gente pode fazer também IV regress to stageless squares. E a gente aqui está estimando log wage como função de, bom, a horas vai ser instrumentada, né? Como função de eduque, experiência e experiência square, né? Square, acho que é isso. E aqui a gente botaria então hours igual, igual. E aí sim, eu vou botar as variáveis que foram excluídas, né? Tem idade? Aqui não tem não, aqui não tem idade não. Então botaria age, kids less than 6, aqui eu botaria então age, kids less than 6 e non-wife income. Assim, né? E eu poderia também fazer por MQO, que seria simplesmente um reg de L-wage, né? Em horas e tudo isso aqui. Só pra gente ver. Então, vamos lá fazer isso. Opa, não peguei tudo. Então, isso aqui seria por MQO. Então, essa variável horas, né, afetando a oferta salarial. Quando tem uma abundância de mão de obra, né, o salário tende a diminuir. Está com o sinal correto, mas não está significante. Educação aumenta o salário, experiência ao quadrado também aumenta o salário, está tudo certo.
Mas vamos fazer agora com two Stateless Squares, instrumentando a variável horas. Então, a equação reduzida, eu vou regredir horas em todas essas. Eu gostaria que pelo menos uma dessas três aqui fosse significante, ou age, ou kids less than 6, ou non-wife income. Non-wife income não é nada significante, mas kids less than 6 é bastante significante. Quanto maior o número de crianças com menos de 6 anos, menor a oferta de horas, né? E aqui também idade, né? Idade também está aparecendo como explicando negativamente o número de horas ofertadas. E aqui então seria o outro modelo. Horas continua não significante. Educação realmente aumenta o salário. E experiência ao quadrado. Experiência ao quadrado não é significante. Então, aqui nesse não teve tanta importância, no sentido de realmente chegar a trocar o sinal. Trocou o sinal, mas ele não é significante em nenhum dos dois modelos, nem com mínimos quadrados em dois estágios, nem com MQO, né, a variável horas, para essa segunda equação. Mas seria isso que a gente faria então. A gente era só mesmo para complementar. Bom, claro, aqui vocês vão fazer vários exercícios, né? E qualquer coisa, vão me avisar.